nesse vídeo irei falar sobre opções reais e árvores de decisão. Os assuntos abordados serão o que são opções reais, o que é a árvore de decisão, como elaborar a árvore de decisão através do Excel e, por último, iremos resolver um exercício sobre o assunto abordado. Bom, a ideia da árvore de decisão é projetar decisões futuras a serem tomadas, onde nós vamos estar localizando uma decisão imediata, que é: vale a pena investir nesse projeto ou não? É economicamente viável ou não? Nós vamos estar nos habilitando a antecipar decisões futuras, né? Vamos estar avaliando se, caso um projeto for aprovado e colocado em execução, se deparando com um cenário favorável, nós conseguimos antecipar uma decisão futura se vale a pena aumentar a capacidade instalada. E se for um cenário desfavorável, será que vale a pena diminuir a capacidade instalada? Então, essas decisões futuras que nós temos que analisar têm impacto em aprovar ou não o projeto. A árvore de decisão ela tem aplicabilidade em várias áreas. Aqui tem um exemplo de uma árvore de decisão. Então, a primeira decisão de testar ou não testar. Se testar e tiver sucesso, investir ou não investir. Se testar e for fracasso, investir ou não investir. Então, aqui tem esse exemplo e no final da explicação, irei mostrar como montar, como elaborar uma árvore de decisão através do Excel. Falando um pouco, das opções reais agora. As opções reais são opções relacionadas ao mundo físico, ao mundo real. Nós sabemos que, ao realizar uma análise de VPL, nós ignoramos todos os ajustes que uma empresa pode fazer após a aceitação de um projeto, após aceitar um projeto. E esses ajustes são chamados de opções reais. Então, nós sabemos que não prevendo esses ajustes, o VPL pode acabar subestimando o valor real do projeto. Nós vamos falar agora sobre os exemplos de opções reais. Primeiramente, a opção real de expansão. Em um cenário otimista, eu posso aumentar a capacidade instalada, isso é bem comum nos projetos industriais, começando com uma capacidade operacional menor e depois, dependendo dos resultados, essa capacidade é expandida. E assim, tratando-se de uma opção real de expansão. Aqui nós temos um exemplo: construir primeiro hotel de gelo. Se bem sucedido, expandir. Se mal sucedido, não expandir. Segunda opção real é de abandono, Ao longo de determinadas decisões, podem surgir a decisão de continuar com essas operações ou simplesmente abandonar. Na maioria das vezes, abandonar significa revender por um valor satisfatório os ativos do projeto, significando a troca dos fluxos futuros por um fluxo de revenda. Aqui temos um exemplo, encomendar roteiro. Roteiro bom, continua o projeto. Roteiro ruim, abandono. E outro aqui, contenção de custos, continua o projeto. Grande excesso de custos, abandono antes da conclusão. A outra opção é a opção de espera, quando não é desejável realizar o investimento no momento, mas a operação ela pode ter sucesso no futuro. Então, por exemplo, uma empresa, pode comprar um terreno que não retorna a receita. Então, ao realizar a análise do VPL, não alcançaria um VPL positivo. Mas sabe-se que a prefeitura planeja programas de revitalização urbana para a cidade. Os aluguéis dos escritórios poderão aumentar com o sucesso do programa, então o dono do terreno poderia construir um edifício de escritórios, e, por outro lado, os aluguéis dos escritórios podem continuar os mesmos ou até cair. Então, assim, o proprietário não irá querer construir esses escritórios. Com isso, nós dizemos que o dono do terreno tem uma opção de espera. E aqui temos um exemplo. Não construir ainda porque os aluguéis estão muito baixos. Aluguéis aumentam substancialmente?
Então, construir edifícios de escritórios. Aluguéis permanecem iguais ou caem, não construir ainda. E por último, a opção real de contração. Contração é ali o meio termo entre abandono e não abandono e significa diminuir a capacidade instalada e revender parte dos ativos. Então, essa opção real é bem interessante em um cenário pessimista e nós podemos até adicionar mais uma alternativa, ficando aí abandonar, não abandonar e contrair. Então, assim, se o cenário é pessimista, contrair pode ser uma boa alternativa, né, revendendo parte dos ativos e gerando fluxo de caixa de entrada. Porém, deve-se ter em mente que essa contração diminui a geração de fluxo de caixa operacional. Então, só resumindo, um cenário pessimista, as vendas não estão satisfatórias, o fluxo de caixa gerado é baixo, então uma opção é diminuir a capacidade instalada. Isso é uma opção de contração. Agora nós iremos ver como elaborar a árvore através do Excel. A árvore ela pode ser desenhada à mão, não tem nenhum problema com isso, mas para facilitar o desenho, nós utilizamos o Excel e para isso é necessário habilitar um suplemento gratuito. Nós utilizamos esse suplemento para facilitar o desenvolvimento da árvore. Esse suplemento que está aqui na tela e ele é facilmente encontrado na internet. Ao baixar esse suplemento, nós temos que adicionar a pasta Addins, que é a pasta onde fica os suplementos do Excel. Após isso, nós abrimos um arquivo de Excel, clicamos em Arquivo, depois disso em Opções, depois em Suplementos, clicamos em Ir, selecionamos o suplemento baixado e após isso, OK. Então, será adicionada uma nova aba ao seu Excel com esse suplemento e aparecerão essas opções aqui para a sua árvore. A primeira é a de decisão, né? O quadrado ele representa decisão, o círculo ele representa incerteza. Colocou errado o quadrado ou o círculo, com o change você faz essa troca, consegue mudar. E para adicionar mais uma ramificação, por exemplo, que é colocar 3 cenários ao invés de 2, otimista, pessimista e moderado, você clica nesse último botãozinho aqui de acrescentar. Bom, acabamos a apresentação agora. E agora iremos resolver um exercício no Excel. Agora nós iremos resolver um exercício. Uma empresa do setor de beleza avalia um projeto de investimento para a produção e comercialização de novos cosméticos ao longo do horizonte de 15 anos. A empresa planeja investir inicialmente em uma capacidade apenas parcial de produção, com posterior expansão para a capacidade plena se o cenário for favorável. O investimento na capacidade parcial de produção está estimado em 70 milhões. Como resultado, são previstos 3 cenários. Para o cenário otimista, com probabilidade de 50%, o fluxo de caixa operacional anual previsto é de 8 milhões. Então, aqui eu já deixei um molde, né, um modelozinho, para calcularmos mais facilmente, né, deixar mais visual o nosso cálculo do VPL. Sugiro fazerem o mesmo. Então, aqui o N seria 15 anos, o PMT dado de 8 milhões, e a taxa fala no final da questão aqui, ó, o custo de capital é 5 ao ano. Então, vou deixar aqui 5. Para o pessimista, valor previsto de 3 milhões, então 15 anos, 3 milhões, taxa de 5. E o moderado, probabilidade de 20%, valor previsto de 5 milhões. 15 anos, 5 milhões, taxa de 5 também. A empresa estima que, em caso de cenário pessimista, poderá revender os ativos do projeto após 5 anos de operação. Então, após 5 anos, não vão ser mais 15 anos, né? Vão ser 15 menos os 5 anos, 10 anos.
poderá revender os ativos após 5 anos de operação pelo valor de 55 milhões. Então, o PMT aqui vai ser 55. E a taxa de 5%. Esse seria o caso, na verdade, perdão, deixa eu deixar aqui. Se eu revender, eu vou ter 55 milhões. Mas se eu não revender, no caso, ficaria o PMT igual ao pessimista, de 3 milhões. E a taxa de 5. Em caso de cenário otimista, a empresa prevê para após 5 anos de operação, a opção de expandir a capacidade instalada mediante investimento adicional de mais 70 milhões. Como resultado do eventual expansão, então já decidi expandir, né? O fluxo anual pode ser elevado para 18 milhões. Então, 18 milhões de acordo com o cenário otimista. Então, expandindo em um cenário otimista, após 5 anos, né? Então, N igual a 10, terei PMT de 18. Taxa de 5. Ou ficará no patamar de 8 milhões, de acordo com o cenário pessimista. N igual a 10, 8 milhões, igual a 5. Bom, tais cenários são equiprováveis, são que não tem moderado. O valor residual dos ativos após os 15 anos é considerado irrisório. E ele pede para desenhar a árvore de decisão e calcular o VPL do projeto. O custo do capital é de 5% ao ano. Em algumas situações aqui, nós calculamos, né, o VPL, iremos calcular, referente a 10 anos. E ficará faltando o referente aos 5 anos. Então, é importante a gente calcular também. Vocês já irão ver. N igual a 5, PMT igual ao já dado, né, otimista 8 e pessimista 3. Então, vou colocar aqui otimista 8 e pessimista 3. Taxa de 5 anos, taxa de 5 também. Bom, para calcular o nosso PV, nós utilizamos a calculadora financeira HP 12C. Então, através da calculadora, nós vamos colocar 15N, 8 PMT, 5I, e iremos apertar no PV para descobrir o seu valor. Para facilitar, adiantar aqui o nosso vídeo, eu já deixei aqui pronto a outra aba. Bom, agora iremos desenhar a nossa árvore de decisão. Primeiro, nós iremos aqui abrir a aba de suplementos e clicar aqui em decisão. Primeira decisão, investir 70 milhões ou não investir. Não investir 70 milhões. Se eu investir, eu vou ter 3 cenários. O cenário otimista, o cenário pessimista. A árvore de cara, ela não dá os 3 cenários, então para adicionar mais um, nós precisamos clicar aqui em acrescentar. Moderado. A probabilidade, nós colocamos aqui do lado. A própria questão já dá, né? Otimista 50%, pessimista 30% e o moderado 20%. Para o cenário otimista, nós temos o PV de 83,04. Para o cenário pessimista, nós temos o PV de 31,14. Então, nós colocamos aqui do lado. Para o cenário moderado, nós temos 51,9. Se não investir, então o PV vai ser nulo. O VPL vai ser nulo. A empresa estima que em caso de cenário pessimista, então em caso de cenário pessimista, venho para cá, poderá revender os ativos do projeto após 5 anos de operação. Então, isso é uma decisão. Eu vou revender ou não revender. Se eu revender, eu vou ter 55 milhões.
E se eu não revender, como calculamos, teremos 23,17 de VPL. Em caso de cenário otimista, então vamos para cá. A empresa prevê para após 5 anos de operação a opção de expandir a capacidade instalada mediante investimento adicional de mais 70 milhões. Como resultado da eventual expansão, então, aqui no otimista, nós teríamos a decisão de expandir ou não expandir. Como resultado da eventual expansão, então expandindo, o fluxo anual pode ser elevado para 18 milhões. No cenário otimista, ou ficará no patamar de 8 milhões de acordo com o cenário pessimista. Então, aqui vão ser incertezas, né? Cenário otimista ou cenário pessimista. No cenário otimista, nós vimos PV 193,04. No cenário pessimista, 61,77. O não expandir vai ficar a mesma coisa do expandir pessimista, né? 10 anos, 8 de PMT e taxa igual a 5, então o PV vai ser igual, 61,77. Por enquanto, nós estamos com VPL de 90. Será que é isso mesmo? Não. Não acabou por aqui. Primeiro, nós iremos aqui nas decisões dividir por 1 mais 5%, que é a nossa taxa, elevar a 5 e somar com os 5 anos que a gente calculou. Então, 5 anos do cenário otimista vai ser esse PV aqui. Mesma coisa nós iremos fazer com a outra decisão no cenário pessimista. Então, vamos dividir por 1 mais 5%, elevado a 5, porque são 5 anos, mais o PV do pessimista. Agora, nós iremos aqui retirar os 70 milhões que devem ser investidos. Vamos ler novamente. Em caso de cenário otimista, a empresa prevê, após 5 anos de operação, a opção de expandir a capacidade instalada mediante investimento adicional de mais 70 milhões. Então, aqui eu vou tirar 70 milhões, porque já foram investidos, que já iriam ser investidos. Irei tirar também 70 milhões daqui. Então, vai ficar isso menos 70 milhões. Nesse caso, temos agora, só confirmar aqui se está certo. Bom, nesse caso, nós teríamos um VPL negativo de menos 1,27, o que nos diz, né, que não seria um bom projeto investir 70 milhões. Esse é o nosso exercício. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso. Obrigada!